Por 50 anos, Moscou construiu uma das maiores redes de energia do planeta. Refinarias de petróleo gigantescas, incontáveis quilômetros de oleodutos, enormes instalações de armazenamento e um labirinto de redes rodoviárias e ferroviárias ligando tudo isso. Diferentes peças do mesmo quebra-cabeça, todas com um único propósito unificador: abastecer o maior país do planeta. Gerações de planejadores soviéticos e depois russos construíram um sistema de tamanho e escala quase sem precedente, gerando combustível suficiente não apenas para manter as luzes acesas em dezenas de milhões de lares, mas também para sustentar e fortalecer toda a economia do país, assim como suas forças armadas, conferindo à Rússia um poder e influência incríveis no cenário global. Por décadas, esse mesmo sistema foi, sem dúvida, um dos maiores pontos fortes do país e manteve essa força mesmo em tempos difíceis. Ele sobreviveu ao colapso da União Soviética, resistiu a crises econômicas e às sanções internacionais. Ele se manteve firme durante períodos de agitação política e ficou ainda maior e melhor com o passar dos anos. Um gigante industrial sem igual, alimentando uma das maiores forças armadas da Terra. Esse monstro pode ter encontrado seu rival, pois um sistema antes inabalável está desmoronando graças à Ucrânia. Só no mês de maio, as forças de Kiev atacaram várias instalações petrolíferas russas importantes, com refinarias e locais logísticos críticos sendo incendiados. E nem foi necessário usar bombardeiros de ponta ou mísseis caros. Drones de longo alcance, relativamente baratos e simples, foram mais do que suficientes para cumprir a missão. O resultado não é apenas uma crise econômica para Moscou enfrentar, mas também uma crise existencial, já que as próprias bases sobre as quais o país foi construído começam a desmoronar. Para a Ucrânia, por outro lado, talvez seja assim que a guerra será vencida, não destruindo o exército da Rússia, mas quebrando o próprio sistema que permite que ele exista. Antes de analisarmos os impactos da campanha da Ucrânia, é preciso entender seu verdadeiro alvo. As manchetes destacam refinarias e tanques de combustível, mas é muito mais que isso. Os soviéticos não passaram décadas só construindo instalações petrolíferas. Eles criaram uma máquina industrial extensa e complexa, que se espalha por milhares de milhas quadradas, dos campos de petróleo da Sibéria até cidades, vilarejos e bases militares distantes. As primeiras partes dessa máquina foram instaladas após a Segunda Guerra Mundial. Com a União Soviética se tornando superpotência global, os líderes perceberam algo importante. Algo que definiria a geopolítica ao redor do mundo por gerações futuras. Combustível é poder. Veículos militares precisam de combustível, veículos civis precisam de combustível, fábricas precisam de combustível, economias inteiras precisam de combustível. A União Soviética teve sorte de estar sobre grandes reservas de petróleo e gás mundiais. Eles encontraram facilmente a energia que os tornaria ricos e poderosos, mas precisavam descobrir como explorá-la e transportá-la. Assim teve início um dos maiores projetos de infraestrutura do mundo. Levou anos, décadas na verdade, mas peça por peça, os soviéticos deram vida à sua visão. Construíram refinarias, estações de bombeamento, terminais de petróleo e centros de processamento. Instalações foram construídas em toda a área dos mais de 17 milhões de quilômetros quadrados da Federação Russa. Os soviéticos queriam esse sistema não só para impulsionar a economia em paz, mas também para resistir à guerra. Porque presenciaram o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, vendo as cadeias de suprimentos cederem e se romperem sob a invasão. Eles perceberam a relação entre a resiliência industrial dos países e sua sobrevivência em tempos de conflito e crise. Para deixar o sistema mais resistente a guerras, eles criaram camadas interligadas, com resiliência, redundância, sistemas de backup e dispositivos de segurança. Os vários nós do sistema também foram conectados. Linhas ferroviárias ligavam os depósitos aos oleodutos e os oleodutos às refinarias. E no auge da Guerra Fria, esse sistema estava rapidamente se tornando um dos maiores e melhores da Terra. E não era usado só em casas, empresas e indústrias soviéticas, mas também como vantagem econômica crescente. As exportações de petróleo cresciam anualmente, trazendo grandes somas para Moscou. Então, a União Soviética colapsou. Mas isso na verdade não importou, pelo menos não para o setor de energia. Mesmo que tenha sido um período de enormes mudanças e agitação política para a Rússia como um todo e para as outras ex-nações soviéticas, toda a infraestrutura que havia sido construída até aquele ponto, assim como todo o potencial de poder e riqueza que ela representava, permaneceu. A Federação Russa herdou uma economia funcional, sustentada por oleodutos, refinarias e outras instalações.
Eles fizeram mudanças ao longo dos anos. Os nomes mudaram, assim como as empresas que possuíam e operavam essas instalações. Muitas foram ampliadas e modernizadas ao longo do tempo, mas a estrutura original do sistema permanece visível até hoje. Muitas das maiores refinarias do país estão de pé há décadas, como a refinaria de Omsk, por exemplo, que foi inaugurada lá em 1955. Tudo o que a Rússia precisava fazer era construir sobre essa base, melhorar a infraestrutura existente, torná-la mais eficiente, mais produtiva e mais alinhada com os padrões em constante mudança da era moderna. O responsável por essa tarefa gigantesca foi Vladimir Putin, que assumiu o poder na virada do milênio. Nessa época, surgiram rachaduras na infraestrutura soviética. Os oleodutos estavam ficando um pouco enferrujados e as refinarias já mostravam sinais de envelhecimento, produzindo principalmente óleo combustível pesado de baixa qualidade, em vez de diesel e gasolina de melhor qualidade, para os quais o mundo estava migrando. Putin queria conter a decadência, por isso, ao longo dos anos 2000 e entrando nos anos 2010, o Kremlin investiu dezenas de bilhões de dólares nas instalações do país. Gigantes do setor energético, como Gazprom e Lukoil, trouxeram alguns dos melhores engenheiros do Ocidente para realizar uma ampla modernização da infraestrutura. Eles integraram equipamentos avançados às estruturas antigas, revitalizando instalações que pareciam em seus últimos suspiros. Foi um projeto extremamente caro e demorado, mas funcionou. De repente, as refinarias da Rússia começaram a produzir alguns dos melhores combustíveis, e o país deixou de exportar apenas matérias-primas para passar a abastecer ativamente grandes partes da própria Europa, fornecendo uma porcentagem enorme do diesel do continente, enquanto ainda tinha bastante para alimentar suas próprias indústrias e máquinas militares. Esse verdadeiro milagre da engenharia moderna levou mais de 50 anos para ser realizado, mas finalmente estava completo, e parecia destinado a ser o coração pulsante da economia e da expansão da Rússia por décadas, se não séculos, no futuro. Mas havia uma falha oculta nessa máquina, que ninguém poderia prever, nem mesmo os soviéticos, que não anteciparam as tecnologias militares do século XXI. Eles criaram um sistema com poucas refinarias gigantes, cada uma responsável por grande parte da produção de combustível, em vez de várias instalações menores. Isso é importante porque, se houvesse dezenas ou até centenas de refinarias menores espalhadas pela Rússia, cada uma com pequena participação na produção, a destruição de algumas em uma guerra não teria tanto impacto. Porém, esses megacomplexos importantes e influentes acabam se tornando grandes alvos para inimigos que desejam prejudicar a economia. Os soviéticos acreditavam que essas instalações eram seguras, pois muitas foram construídas no interior da Rússia, a dezenas ou até centenas de milhas das fronteiras internacionais. Na época, parecia absurdo pensar que qualquer oponente militar pudesse atacar essas instalações, ainda mais considerando o poder militar da Rússia. Mas então veio a Ucrânia e chegou a era da guerra com drones, e tudo mudou. Isso não aconteceu imediatamente. Na verdade, quando a Rússia deu início à invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, ela conseguiu aproveitar a riqueza e o poder de sua incrível indústria petrolífera, não apenas nos primeiros confrontos, mas também nos 2 primeiros anos do conflito. O setor de energia do Kremlin foi sua maior vantagem por muito tempo. Além de um exército muito maior que o da Ucrânia, possuía vasta infraestrutura para apoiá-lo. Ela entrou na guerra com grandes reservas de combustível, capacidade de refino de petróleo incomparável e uma indústria energética capaz de sustentar operações militares em larga escala por anos. Como a guerra moderna depende muito de combustível, os conflitos consomem energia. Tanques, aeronaves, navios de guerra e veículos blindados, por exemplo, consomem grandes quantidades de combustível em pouco tempo. Comboios de suprimentos podem se estender por quilômetros e consumir grandes quantidades de diesel e gasolina ao transportar comida, munição e outros itens. Além disso, geradores, sistemas de comunicação, radares, defesas aéreas e estruturas de campo também precisam de um fluxo contínuo de derivados de petróleo para funcionar. A maioria dos países ao redor do mundo não conseguiria produzir o suficiente para atender a níveis tão altos de demanda. Mas a Rússia conseguia isso graças à infraestrutura que levou anos para construir. As nações ocidentais logo perceberam isso. Eles perceberam que a Rússia quase inevitavelmente conseguiria marchar rumo à vitória se pudesse continuar exportando petróleo para todos os cantos, arrecadando bilhões de dólares em receita nesse processo. Então eles fizeram o que puderam para sufocar esse fluxo. Impuseram sanções, congelaram ativos, reduziram sua dependência dos recursos russos.
Eles acreditavam que isolar economicamente a Rússia limitaria sua capacidade de sustentar a campanha de conquista. Eles não foram longe nem rápido o suficiente. Eles fizeram o que puderam, mas a Rússia encontrou maneiras de se adaptar. Ela utilizou navios-tanque da chamada Frota Fantasma para transportar grandes quantidades de combustível, enquanto evitava sanções, por exemplo, e voltou sua atenção para o leste em vez do oeste, encontrando novos compradores e parceiros comerciais em toda a Ásia, para substituir aqueles que havia perdido na Europa. A receita caiu em algumas áreas, mas a infraestrutura seguiu funcionando e o núcleo do sistema sobreviveu. E assim, mesmo anos após o início da guerra, enquanto lutava para alcançar seus objetivos militares, a máquina de guerra da Rússia ainda estava funcionando. O combustível ainda fluía e os recursos continuavam sendo gerados, dando a impressão de que o Kremlin poderia seguir indefinidamente. Para a Ucrânia, isso era assustador. Isso significava, na prática, que não importava o quanto as forças de defesa ucranianas se esforçassem, o quanto cavassem trincheiras e defendessem seu território, ou o quanto conseguissem retardar o avanço do inimigo, a guerra só terminaria de uma maneira, com uma vitória russa. Isso levaria tempo e custaria caro, mas com combustível quase infinito, Putin acabaria conseguindo o que queria. As sanções ocidentais falharam em deter o inimigo, cabendo à Ucrânia agir por conta própria. Nesse momento, as forças de Kiev fizeram a maior e mais importante mudança estratégica de toda a guerra. Até então, eles haviam travado a guerra seguindo as regras convencionais. Tinham se concentrado nas ameaças óbvias bem à sua frente, os tanques, a artilharia, os veículos blindados de transporte de pessoal, os depósitos de munição e as linhas de suprimento. Eles fizeram o que praticamente qualquer força militar faria quando seu território está sendo invadido. Eles tentaram defender seu território enfrentando o inimigo, aproveitando a vantagem de lutar em seu próprio território e táticas inteligentes para superar e destruir recursos militares adversários. Era uma abordagem lógica e havia valor nisso. Isso importava quando as forças ucranianas destruíam tanques russos ou aniquilavam um grupo de assalto obstinado a capturar uma posição-chave na linha de frente. Mas havia um grande problema com o plano. A Rússia tinha uma profundidade estratégica impressionante. Ela recorria aos estoques soviéticos de tanques quando os modelos modernos eram danificados ou destruídos. Ela tinha dezenas de milhares de veículos blindados. Ela tinha jatos, bombardeiros e sistemas de artilharia de sobra e tinha pouca dificuldade em substituir tanto o equipamento quanto os soldados quase instantaneamente depois que eram abatidos. Como a mítica Hydra, a máquina de guerra do Kremlin era quase imortal. Sempre que a Ucrânia conseguia uma vitória, a Rússia retornava com mais blindados, munições e soldados. Por fim, os estrategistas militares da Ucrânia descobriram um segredo que mudaria a guerra. Se você quer se livrar de uma erva daninha invasora, não basta cortar as folhas. Você vai direto à raiz. Você a elimina pela raiz. A mesma lógica se aplicava ao exército russo. Para vencer algo tão vasto e com tanta profundidade estratégica, a Ucrânia não podia só eliminar tanques e soldados. Ela precisava atingir a origem e destruir o sistema que permitia o funcionamento do exército. Esse sistema se resumia a uma coisa simples: combustível. O combustível é central em grandes operações militares modernas. Sem combustível, os exércitos não vão a lugar nenhum. Jatos e bombardeiros ficam no chão, a artilharia para de disparar e os tanques deixam de ser máquinas destrutivas de caos e carnificina para se tornarem caixas de metal inúteis. E assim a Ucrânia começou a olhar além das linhas de frente. Ela olhou além dos tanques, veículos blindados e brigadas que estavam diretamente à sua frente. Ao fazer isso, passou a ver o coração da máquina militar inimiga: refinarias, oleodutos, infraestrutura que mantinham tudo abastecido e funcionando. Percebeu que destruir um tanque mal seria notado pelos radares do inimigo, mas eliminar um depósito inteiro e cortar o combustível de 100 tanques teria um impacto muito mais significativo. E tinha a ferramenta perfeita para o trabalho: drones. Baratos e fáceis de produzir em massa, capazes de percorrer longas distâncias, longe o suficiente para alcançar aquelas mesmas refinarias e instalações que os soviéticos achavam intocáveis, e surpreendentemente difíceis de interceptar também. Essas eram as armas ideais para arrancar o próprio coração das forças armadas russas. E assim começou a próxima fase da guerra, a erradicação sistemática pela Ucrânia da infraestrutura mais importante da Rússia. Se quiser ver mais desse conteúdo, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim, toda semana. Os primeiros ataques ucranianos à infraestrutura petrolífera russa foram no fim de 2023. Houve ataques esporádicos adicionais ao longo de 2024. Em 2025, a campanha se intensificou e os ataques ficaram mais frequentes e devastadores.
Em 2026, a Ucrânia estava totalmente comprometida com a ideia de destruir o máximo possível do setor energético da Rússia. De fato, no final de maio de 2026, a Ucrânia já havia realizado mais de 150 desses ataques. 32 aconteceram só nos primeiros 5 meses do ano. Isso é quase o que o país alcançou em todo 2024, mostrando como os esforços de Kiev ficaram mais intensos e eficientes ao longo do tempo. E os ataques não são apenas mais frequentes, mas também mais destrutivos. A Ucrânia agora tem drones mais avançados, que alcançam maiores distâncias e transportam cargas superiores aos modelos anteriores. Cada impacto conta mais. Cada explosão é maior. Cada incêndio queima mais forte. E cada ataque deixa a Rússia com mais danos e contas cada vez mais altas para pagar. As forças de Kiev também têm eliminado sistematicamente o máximo possível das defesas aéreas russas que conseguem localizar e identificar, o que também ajuda no objetivo maior, pois abre brechas e caminhos para que os drones possam voar sem oposição. Assim, a Ucrânia pode atacar refinarias, oleodutos e depósitos de combustível mais distantes das linhas de frente, sem se preocupar com drones abatidos no trajeto. É uma estratégia que levou muito tempo e esforço para ser montada, e a Ucrânia teve que ser paciente para ver os frutos do seu trabalho. Mas agora, finalmente, esses resultados já são evidentes, já que a economia da Rússia, assim como sua capacidade de travar a guerra, está literalmente indo pelos ares, em chamas, a um ritmo muito mais rápido do que o país consegue suportar. A melhor prova disso também veio em maio de 2026, quando a Ucrânia realizou não 1, não 2, não 3, mas 7 ataques sucessivos em alguns dos maiores e mais valiosos locais do setor de energia de toda a Rússia. O primeiro incidente foi em 5 de maio, quando drones ucranianos atacaram a refinaria de petróleo de Kurishi, na cidade de Kurishi, região de Leningrado, Rússia. Pertencente a Surgutneftegas, é a segunda maior refinaria de petróleo do país. Ela processou impressionantes 17,5 milhões de toneladas de petróleo bruto somente em 2024. Isso representa 6,6% de toda a capacidade de refino do país. A única refinaria foi responsável por produzir cerca de 2 milhões de toneladas de gasolina, mais de 7 milhões de toneladas de diesel, mais 6 milhões de toneladas de óleo combustível e cerca de 600 mil toneladas de betume. No dia 5 de maio, toda a instalação foi fechada após drones da Ucrânia danificarem 3 das 4 unidades de destilação de petróleo bruto, CDUs. Para entender a importância disso, é preciso saber o que são as CDUs. O petróleo bruto extraído do solo tem pouca utilidade imediata para a humanidade. É uma mistura densa, pegajosa e complexa de hidrocarbonetos que precisa ser refinada para ser útil. O primeiro grande passo desse processo de refino é a destilação fracionada. O petróleo bruto é bombeado para grandes fornos e aquecido a altas temperaturas, até se transformar quase todo em vapor. Esse vapor então flui para grandes torres de aço, chamadas CDUs, que contêm dezenas de bandejas especializadas. À medida que sobe, o vapor esfria e os vários hidrocarbonetos e outros componentes se condensam nas bandejas em diferentes alturas dentro da torre. Essas substâncias podem ser usadas como combustível de aviação, diesel e gasolina. Então, sem as CDUs, as refinarias simplesmente ficariam com o petróleo em sua forma mais bruta, incapazes de separá-lo ou processá-lo ainda mais. Isso as torna alvos ideais para a Ucrânia, pois ao parar as CDUs, a refinaria basicamente para. Outros alvos podem parecer ter mais impacto no momento, quando drones ucranianos destroem tanques de combustível. Isso produz grandes bolas de fogo, que parecem impressionantes nos vídeos virais que logo se espalham pelas redes sociais, mas na verdade não afetam tanto assim o fluxo de petróleo. No caso dos tanques, a Rússia frequentemente consegue substituí-los, às vezes em poucas horas. Com as CDUs, até pequenas quantidades de dano têm grandes efeitos, pois afetam toda a instalação. Durante a operação das refinarias, as CDUs ficam cheias de vapores altamente inflamáveis e voláteis. Basta pouco para incendiar esses vapores, causando incêndios de alta pressão que entortam o aço e podem levar dias para serem apagados. Também há o fato de que as CDUs são bastante grandes, muitas vezes chegando a medir até 60 metros de altura. Isso as torna alvos maiores e mais fáceis para operadores de drones ucranianos, até à noite ou com pouca visibilidade. Mas talvez a melhor vantagem seja esta. As CDUs são muito difíceis de substituir, especialmente agora, e especialmente na Rússia. Não podem ser produzidas em massa em fábricas e, devido às sanções, não são facilmente importadas. Elas possuem vários componentes internos específicos, como válvulas de controle de precisão e sensores especializados,
alguns fabricados apenas em certos locais por empresas específicas. Várias dessas empresas se recusam a negociar com a Rússia, obrigando engenheiros do Kremlin a usar peças aleatórias encontradas em outros lugares. Isso, por sua vez, pode fazer com que eles tenham que passar meses literalmente consertando as CDUs danificadas, e durante esse tempo, as instalações ou não conseguem operar ou são forçadas a funcionar com uma capacidade drasticamente reduzida. Foi o que ocorreu em Kirishi, onde incêndios começaram após drones ucranianos atacarem a instalação. Isso foi confirmado em imagens de satélite analisadas pelo sistema FIRMS da NASA. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, confirmou o ataque e informou que forças de sistemas não tripulados e de operações especiais também atingiram um tanque de armazenamento em uma estação de bombeamento próxima, provocando outro grande incêndio para a Rússia combater. Enquanto lidavam com as consequências do ataque, os pilotos de drones da Ucrânia já se preparavam para o próximo. Em 7 de maio, atacaram de novo. Desta vez, o alvo deles foi a refinaria Perm-Nos, situada na região de Perm, a cerca de 1.460 quilômetros, ou 908 milhas a leste de Moscou, e ainda mais distante das linhas de frente. Pertencente a Lukoil, uma das maiores empresas de energia da Rússia, esta é a 7ª maior refinaria do país, com capacidade anual acima de 12 milhões de toneladas. Isso equivale a cerca de 250 mil barris de petróleo por dia. Em 2024, ela produziu 2 milhões de toneladas de gasolina, mais de 5 milhões de toneladas de diesel e centenas de milhares de toneladas de coque e óleo combustível também. Segundo a Reuters e outras agências, os drones danificaram 3 principais unidades de destilação da instalação, forçando todas a parar e afetando metade da capacidade produtiva da refinaria. Uma 4ª unidade de destilação foi desativada em 30 de abril após ataque de drones. A refinaria teve que operar com uma fração de sua capacidade habitual. Uma semana depois, a Rússia cambaleava novamente. Mais uma de suas enormes refinarias foi incendiada na cidade de Ryazan após outro ataque preciso de drone. Na madrugada de 15 de maio, moradores usaram redes sociais para relatar explosões e drones sobrevoando. Em poucas horas, vídeos e imagens inundaram a internet, mostrando chamas vorazes iluminando o céu noturno e vastas nuvens de fumaça preta subindo sobre a refinaria. As autoridades locais confirmaram danos em uma instalação industrial, identificada como a refinaria de petróleo de Ryazan. Pertencente à Rosneft, é uma grande planta de processamento de petróleo com capacidade anual de refino de cerca de 17 milhões de toneladas. O canal ucraniano Supernova Plus informou que unidades de destilação a vácuo pegavam fogo na instalação. E essa refinaria é conhecida por ter 4 principais UDAs, além de instalações adicionais para hidrotratamento de gasóleo de vácuo, reforma catalítica e outros processos importantes. Se algum desses componentes for danificado, a refinaria provavelmente operará bem abaixo do pico de produção por um bom tempo. Engenheiros mal iniciaram a avaliação dos danos em Ryazan quando drones foram vistos nos céus de Moscou em 17 de maio. O alvo deles, sem surpresa, era mais uma refinaria de petróleo, a refinaria da Gazprom Neft, localizada no sudeste de Moscou, para ser mais preciso, uma subsidiária da Gazprom, onde as operações tiveram que ser suspensas após vantes colidirem com a instalação. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, confirmou o incidente e minimizou os danos, mas fontes anônimas disseram que a refinaria levará alguns dias para voltar a funcionar. E não é uma refinaria qualquer, mas uma das principais fontes de combustível da capital russa, impactando milhões de pessoas e milhares de empresas na cidade. Assim como outras, a refinaria de Moscou também exibe números impressionantes. Em 2024, ela processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, produzindo cerca de 3 milhões de toneladas de gasolina, 3 milhões de toneladas de diesel e 1,3 milhões de toneladas de betume. A Ucrânia não parou por aí. Em 20 de maio, mais drones atingiram outra refinaria da Lukoil, na região de Nizhny Novgorod, uma das maiores cidades da Rússia. Localizada a cerca de 450 quilômetros, ou 280 milhas a leste de Moscou, essa instalação processa cerca de 17 milhões de toneladas de petróleo por ano, tornando-se a 4ª maior refinaria de petróleo da Rússia. É a 2ª maior produtora de gasolina, mas precisou interromper as operações após o ataque, pois a principal CDU foi danificada. Essa única CDU é responsável por cerca de metade da capacidade total da instalação, o que equivale a 190 mil barris por dia.
Imagens e vídeos após o ataque mostraram um grande incêndio e danos à CDU, aumentando a pressão sobre o setor de energia da Rússia. Se a Rússia pensou que teria um momento de alívio, estava enganada. Apenas um dia após o ataque anterior, outro ocorreu em outra região. Em 21 de maio, drones atacaram a principal CDU da refinaria Syzran, da Rosneft, na região de Samara. Essa mesma CDU é responsável por 70% da capacidade da planta e teve que ser desligada após o ataque, com estimativas de que os reparos levem pelo menos um mês. Essa refinaria processa cerca de 170 mil barris de petróleo por dia, produzindo 1,5 milhão de toneladas de diesel e grandes volumes de gasolina e óleo combustível por ano. Por enquanto, ela não faz nada disso. E o caos de maio promovido pela Ucrânia ainda não acabou. Na noite de 25 de maio, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou seu 7º ataque bem-sucedido à infraestrutura petrolífera do mês. Eles miraram o depósito Belets, um depósito de petróleo perto de Uzhhorod, região de Briansk, a poucas dezenas de quilômetros da fronteira ucraniana. Com capacidade para armazenar mais de 40 mil toneladas de derivados de petróleo, o local é vital para os militares russos. O Kremlin armazena muito combustível ali, que abastece caminhões levando suprimentos e munição para unidades na linha de frente em Kursk e Belgorod. Moradores relataram explosões e fumaça no céu sobre o depósito, com estimativas iniciais de ao menos 3 tanques e um oleoduto danificados. Enquanto isso, as forças de defesa da Ucrânia também atingiam outros alvos, como um depósito de munição na Crimeia e um de artilharia em Donetsk. Mas foi o depósito de Belegorsk que provavelmente teve mais importância, porque isso significa que muito menos combustível conseguirá chegar às unidades russas que passaram a depender desse local específico. Isso, por sua vez, prejudica a mobilidade geral do exército do Kremlin, já que eles terão que esperar e adiar seus próximos movimentos, enquanto os suprimentos de emergência são buscados em outros lugares. Todos os dias, os russos também são impactados, já que várias fontes mostraram um aumento imediato nos preços dos combustíveis em todas as regiões de fronteira no dia seguinte ao ataque. Por si só, como incidentes isolados, ataques como esse não teriam necessariamente tanto impacto. A Rússia consegue lidar com o fechamento temporário de uma ou duas grandes refinarias e superar desafios logísticos causados por incêndios em depósitos de combustível. No entanto, ela não pode lidar com todos esses ataques devastadores, especialmente quando ocorrem em sequência tão próxima. Os níveis de produção de petróleo do país caem a patamares perigosos e inéditos, afetando tudo. Tanques e veículos não podem ser abastecidos ou usados em ataques na linha de frente. Suprimentos como comida e munição não conseguem chegar onde precisam estar. O esforço de guerra desacelera e estagna, abrindo oportunidades para as forças ucranianas, que não enfrentam o mesmo tipo de crise, atacarem pontos fracos nas linhas russas e forçarem o inimigo a recuar. A Rússia também tem menos petróleo para exportar. Isso significa menos receita entrando nos cofres do país, o que resulta em menos dinheiro para gastar com tudo o que é necessário para manter a guerra, como produção de drones e munições, aquisição, recrutamento, salários, etc. Com a economia mais fraca, tudo se deteriora, da educação à saúde e mais. O país já está em situação perigosa, com a população russa vendo a qualidade de vida cair por causa da guerra, e isso deve piorar com a continuidade desses ataques à infraestrutura petrolífera. Não há saída para isso. Não há escapatória, nem solução rápida, nem resposta à altura. A Ucrânia provou que pode atacar onde quiser, quando quiser, deixando um rastro de destruição, e a Rússia demonstrou sua total incapacidade de se defender. Por décadas, soviéticos e russos construíram seu império energético. Putin dedicou grande parte do seu governo a modernizar e aperfeiçoar esse império. Agora, em poucos meses, a Ucrânia destrói tudo isso. Saiba como Putin perdeu o controle da guerra e como a Ucrânia virou o jogo neste vídeo. Ou então, assista a este vídeo para saber como a Alemanha pode ter mudado completamente o jogo, oferecendo à Ucrânia um acordo nunca antes visto, que pode encerrar a guerra muito antes do que qualquer um esperava. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos como este. Obrigado por assistir.